Eu demorei muitos anos para entender que o meu ambiente estava torrando todo o meu dinheiro, a minha felicidade e o meu crescimento. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco dessa história e te ajudar a resolver esse problema na tua vida. Bora comigo! Vou aproveitar que hoje eu tô gravando e eu vou passar por meio de uma roça de arroz que eu não sei de quem é. Eu não sei se tem estrada, na verdade não tem estrada. Eu acho que eles estão abrindo uma estrada aqui agora. Mas eu quero chegar numa rodovia que tem um lugar legal pra gente conversar e pra mim poder correr. Então se eu levar um tiro, tá sendo gravado aqui e vocês estão de prova. Bom, o assunto de hoje é algo que eu levei muito tempo pra entender. Eu me irritei muito com esse tipo de coisa. E eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma publicação bem aleatória na época do Facebook ainda, que não tinha muito Instagram. E eu lembro que eu tinha uns certos amigos, né, entre muitas aspas, e a gente postou uma foto na pura essência da adolescência, no puro auge da adolescência, onde a gente colocava uma touca imitando um bandido, alguma coisa assim. E a gente colocou essa foto no Instagram e eu lembro que o meu irmão, ele fez um comentário, que aquele comentário na verdade me marcou. Naquele momento me irritou muito, mas hoje eu entendo aquele comentário. Ele comentou uma frase que é até bíblica na verdade, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Esse comentário, naquele momento, no auge da minha imaturidade, me irritou muito. Eu tentei apagar de todas as formas, naquele momento eu não consegui. Mas depois de muito tempo, depois de muitos anos, depois de ver que aqueles amigos não eram de verdade amigos, e quando eu tive esse choque de realidade, eu entendi que aquele foi um dos melhores comentários que eu já tinha lido, que eu já tinha observado, e uma das melhores coisas, se não a melhor. Eu acho que a principal e melhor coisa que eu aprendi de lá pra cá foi que o ambiente molda 100% de quem a gente é. E eu quero que esse vídeo não seja simplesmente algo parecido com um coach. Eu não quero que tu olhe pra mim e se imagine um coach que vai te dar um super conteúdo para ter um desenvolvimento pessoal absurdo, nada disso. Eu também estou aprendendo muita coisa da vida. Eu não quero me colocar nesse pedestal. Só quero te dar um conselho de amigo, de quem já viveu, aprendeu alguma coisinha sobre isso e que pode te ajudar de certa forma a sair disso, a realmente observar e enxergar que teu ambiente agora é algo que está influenciando 100% nos teus resultados financeiros, de saúde mental, de felicidade. E isso pode ser muito bom, porque tu pode estar inserido num ambiente muito bom, ou, que é na maioria dos casos, pode estar sendo muito ruim. Pode estar te fazendo travar, pode estar te fazendo não ter resultado, pode estar não te fazendo crescer como tu deveria, expandir. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E eu vou te mostrar algumas coisas que eu fiz para sair desse ambiente e realmente conseguir evoluir e crescer da forma como eu gostaria. A gente já vai seguir com a conversa, mas olha isso daqui. Ali está a cidade. Aqui tem a plantação de arroz que eu falei, que eu estou atravessando. Eu quero chegar naquela rodovia lá. Não sei se dá para ver os carros lá, mas enfim, tem carros lá. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E olha esse lugar. Parece uma lagoa natural, né? Mas na verdade não é. Isso aqui eu acredito que é uma represa que eles estão utilizando para a própria plantação de arroz aqui. Mas é absurdo, né? No meio da cidade, ali tá os apartamentos. Aqui é a cidade e tem um lago no meio da cidade. Doideira demais, né? Eu resolvi até sentar aqui nessa vista meio feia, mais ou menos, justamente para a gente iniciar, começar pelo começo, que é entender e acreditar que o ambiente, as pessoas com quem a gente convive, aonde a gente convive, impacta diretamente nas nossas atitudes. Eu demorei bastante para entender isso, foi algo que não foi rápido, foi um bom tempo, é algo que pode demorar um pouco para ti,
Só que é algo que eu acredito que a gente não deve duvidar disso. A gente só tem que entender que isso existe e tentar entender como resolver isso da melhor forma. Se tu for pegar realmente em regiões, tu vai entender que é muito fácil observar que o ambiente influencia nas nossas atitudes. O fato de tu morar onde tu mora hoje faz com que tu tenha a religião que tu tem, faz com que tu tenha o trabalho que tu tem, que tu conheça as pessoas que tu conheceu e não outras. Porque se tu tivesse nascido no Alasca, provavelmente os teus hábitos seriam outros, a tua religião seria outra, as pessoas que tu conhece, a tua namorada, enfim, seriam tudo diferente, tu teria uma vida completamente diferente. Mas eu nem vou abordar muito esse ponto de região, como eu falei antes, vamos trazer um pouco mais para essa questão interna nossa, né? Eu vou trazer aqui para o nosso ciclo de amigos. Isso foi algo que me pegou muito, porque eu era um cara que tinha muitos conhecidos. Deixa eu te exemplificar. Por quê? Existem duas camadas, na minha opinião, que são amigos e conhecidos. Amigos são muito diferentes de conhecidos. Conhecidos são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes vão nas mesmas festas, que convivem no mesmo ambiente, que muitas vezes tomam aquela cerveja que tu toma no final de semana. Então, naquela época, na cidade que eu estava, no município onde eu estava, a moda era fumar narguile e tomar cerveja lá na rodoviária ou então num bar. E eu achava que as pessoas que estavam ao meu redor naquela época eram meus amigos, que eram pessoas que tinham amizade comigo, só que na verdade eram apenas conhecidos. Na minha opinião, o grau amigo, ele está muito acima do grau conhecido. Ele precisa realmente ter um nível de confiança. É entre 10, entre 20, entre 15. E esse foi meu grande erro, porque eu acreditava que aquelas amizades não influenciavam de fato na forma como eu vivia. Eu achava que eu estava fumando narguile, eu estava bebendo, eu estava saindo, eu estava gastando dinheiro, pelo simples fato de que eu queria fazer aquilo. Só que, quando eu tive esse choque de realidade de entender que aquelas pessoas que estavam ao meu redor naquele ambiente lá estavam influenciando no meu relacionamento diretamente, na minha saúde mental, na minha ansiedade, e eu resolvi me retirar por um breve período daquele ambiente, eu consegui observar que todos os meus hábitos, não vou falar todos, mas os principais hábitos mudaram a partir de então. Então eu comecei a ter um relacionamento melhor, eu comecei a ter uma saúde física melhor, eu comecei a ter uma saúde mental melhor, pelo simples fato de ter me retirado daquele ambiente em específico. E naquele momento eu não tinha me mudado para outra cidade, eu não tinha, enfim, pegado um avião e sumido, não. Eu estava na mesma cidade, eu estava no mesmo município, eu conhecia as mesmas pessoas, só que eu resolvi dizer não para aqueles ambientes e pelo fato de estar em um município com 3.000 habitantes, não sobrava muitas oportunidades, né? Eu não tinha mais outro lugar para ir, outras pessoas para conhecer, porque aquele número era limitado. Então, por um bom tempo, eu resolvi ficar isolado. Eu simplesmente me isolei, fiquei no meu canto, parei de sair com essas pessoas. E esse foi o primeiro passo para mim conseguir mudar de fato, começar a mudar a minha realidade. Porque foi a partir dessa atitude que eu consegui ganhar mais dinheiro, que eu consegui estruturar uma empresa, que eu comecei a me exercitar muito mais, que eu comecei, e desde então eu comecei a corri 2 meia maratonas. Então foi algo que foi um passo que naquela época foi muito pesado para mim, foi muito cansativo, foi muito exaustivo isolar assim, né. É muito ruim ficar isolado, mas foi algo que foi ali que começou a mudança. Ó, já tô andando de novo, então é isso aí, senta, daqui a pouco levanta, lá ele, né. Então beleza, o primeiro ponto é entender que isso existe, existe um problema. O segundo ponto é tomar uma atitude. A partir do momento que tu entendeu que existe um problema e que ele precisa ser resolvido, agora nós vamos resolver esse problema. E aqui é que entra o ponto, eu já até comecei a adiantar um pouco para ti, quando eu estava ali sentado, que um dos primeiros passos que eu fiz para resolver esse problema, para realmente mudar o meu ambiente, foi me afastar. Então naquele momento, eu deixei de sair com aquelas pessoas, eu deixei de conversar com aquelas pessoas, eu deixei de seguir todo mundo no Instagram, deixei de, enfim, bloqueei alguns no WhatsApp para realmente não ter nenhum ponto de contato com essas pessoas e para sair desse local. Só que eu quero que tu entenda que o ambiente, ele não é só físico. O ambiente, principalmente hoje, na nossa geração e na atualidade, ele é composto, eu acredito que até mais pelo digital do que pelo físico. Porque não adianta de nada eu deixar de sair com uma pessoa que está do meu lado
e continuar vendo um influenciador que ganha milhões e milhões e milhões no Instagram e me comparar com ele. O fato de tu controlar o teu ambiente físico não faz com que tu resolva 100% do teu problema. Tu precisa se isolar, de certa forma, dos meios digitais também. E eu não tô falando que tu precisa simplesmente sumir do Instagram e morar numa caverna, nada disso. Eu só quero que tu faça uma limpa nas pessoas que tu segue e coloque um filtro se de fato aquela pessoa te faz bem ou não. Por quê? Foi um ponto que eu percebi, eu me afastei da rede física, né, dos contatos físicos, e a carência de ver ou conversar com outras pessoas me fez com que eu fosse para o digital. Então, automaticamente eu comecei a seguir muitas pessoas. Eu comecei a observar vários Instagrams e várias rotinas, e isso continuou me fazendo mal. Em certo ponto, o fato de me afastar das pessoas físicas me ajudou, porque eu não tinha mais aquele ambiente tóxico ao meu redor, mas eu continuava tendo um ambiente tóxico no digital. Então eu demorei mais um tempo, e isso tu já pode adiantar de agora, todo esse tempo que eu perdi, tu já pode resolver agora. Eu demorei mais um tempo para entender que aquele ambiente digital também estava me influenciando no que eu estava fazendo, principalmente em termos de trabalho, agora no meu exemplo, né? Então, acredito que belas atitudes que tu pode tomar a partir de agora para começar a controlar o teu ambiente, e quando a gente traz para o digital, o teu microambiente também, né? A gente pode falar como um microambiente aqui. É parar de seguir as pessoas que tu segue, parar realmente de observar essa rotina, de realmente se comparar tanto com as pessoas, porque a comparação ela só vai vir se tu, tem até um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card, se tu quiser ir lá ver também sobre comparação, muito bom. Mas a comparação, ela só vai existir se tu der combustível para ela. Tu só vai se comparar se tu ver outra pessoa, se tu ver outra rotina. Então o fato de tu não ver aquilo faz com que tu não se compare com aquela pessoa. Consegue me entender? Fiquei bem claro aqui? Então o ambiente é um ponto muito importante, porque tu deve controlar o digital, o físico, foi pontos que eu te passei, e o físico eu falo não só de pessoas, ou seja, pessoas que tu conhece, pessoas que tu convive, mas o ambiente, ele também está inserido na forma onde tu trabalha hoje. O lugar que tu trabalha hoje, ele é organizado? Se tu trabalha no escritório, e dane-se escritório também, eu trabalhava no material de construção na época. O ambiente onde tu está trabalhando é um ambiente organizado? É um ambiente que é controlado? Ele é limpo? Tu tem clareza mental quando tu chega na tua mesa para trabalhar? Ela está organizada? Ela está limpa? As folhas estão todas organizadas, o computador está sem nenhuma poeira. Na época eu trabalhava no material de construção e eu estava numa noia tão grande de ambiente que eu remodelei todo o estoque que tinha na época. Então eu tinha o estoque lá do material de construção. Cara, eu peguei o estoque e virei de cabeça para baixo. Eu botei piso para um lado, piso para o outro, passei vassoura em tudo, passei. E era um material de construção, ou seja, isso serve para qualquer ambiente. Só que eu quero que tu entenda o seguinte: o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. O ambiente ele está inserido em tudo que tu faz hoje. Na tua casa, no teu carro, teu carro tá limpo, por exemplo? Ele tá com limpo ou tá com o tapete que tem 10 centímetros de terra e sujeira e lixo? Cara, esse também é o teu ambiente. Quando tu deixa isso organizado, e pelo amor de Deus, não me entenda como um coach que tá aqui te passando o segredo, a chave da produtividade. Não, mas isso é real. Isso é algo que eu fiz, que eu tento manter, obviamente, a gente não tá sempre com o carro limpo, né, como um exemplo aqui, mas é algo que pode te ajudar muito, porque tudo isso faz com que tu tenha clareza mental, faz com que tu consiga produzir, e aí a gente vai chegar no nosso terceiro ponto agora. A gente passou pelo primeiro, que é entender o problema, a gente foi para o segundo, que é tomar a atitude de resolver esse problema, então começar com os primeiros passos, que é começar a organizar o teu ambiente para te poder ter clareza mental e poder produzir melhor. E agora a gente vai para o nosso terceiro ponto. A partir do momento que eu entendi o problema, eu tomei atitude e organizei o meu ambiente para ser uma pessoa diferente, eu venho com o terceiro ponto, que é qual? Ser uma pessoa diferente. De fato, começar a ter atitudes e hábitos diferentes do que eu tinha. Porque não adianta de nada trazendo para o meu exemplo, né? Não adianta de nada eu deixar de fumar narguilha, eu deixar de beber álcool, eu deixar de ir para balada, se eu não ter hábitos diferentes do que eu fazia antes. Para me tornar uma pessoa diferente, eu preciso ter hábitos diferentes. Não foi o que eu fiz até agora que vai me fazer chegar naquele lugar lá. Enfim, seja no trabalho que tu quer ou então no dinheiro que tu quer.
Então naquele momento eu comecei a trazer hábitos diferentes do que eu fazia. Eu comecei a correr, eu comecei a ler, eu parei de beber, entende? Eu comecei a colocar coisas diferentes para que eu conseguisse chegar num lugar diferente que era de fato onde eu queria. Então o que tu vai fazer a partir de agora, a partir do momento que tu entendeu o problema, organizou a tua vida, tu vai começar a colocar hábitos que te fazem bem. E eu não tô falando para te virar um super atleta e começar a correr 42 quilômetros por dia, nada disso. Tu vai começar a trazer coisas que te fazem bem. Então, naquele momento, eu não gostava de ler, eu não tinha o hábito de ler. Hoje eu tenho esse hábito, mas naquele momento eu não tinha. Só que eu comecei a inserir porque eu sabia que aquilo iria me fazer bem mentalmente. Iria fazer com que eu encaixasse as minhas ideias no lugar naquele momento. Então, eu comecei a ler uma página por dia, depois eu comecei a ler 2, 3, 4, 5. E eu não vou te dizer que vai ser fácil, não vai ser chato pra caramba, pra ser bem sincero, é um porre. Tu tem que forçar muito a fazer isso, mas depois começa a virar hábito, depois começa a ficar mais fácil. Tu precisa fazer isso para que tu se torne uma pessoa diferente. Isso é muito importante de entender. E eu sei que para ti agora pode parecer impossível começar a ser essa pessoa diferente, né? Porque naquele momento para mim também parecia impossível, só que eu quero que tu entenda uma coisa. Tu não pode comparar o teu dia 1 com o dia 300 da outra pessoa. Tu não pode se comparar comigo ou então se comparar com um atleta de elite agora. Por quê? Tu não vai começar tendo hábitos absurdos no começo, tu vai começar fazendo um pouquinho de cada vez. Então tu não vai ler um livro inteiro em um mês, tu vai ler uma página, tu vai ler 2 páginas. Tu não vai ler 2 capítulos por dia. Tu precisa começar devagar. Quero começar a correr, quero fazer um exercício. Tu não vai sair correndo 10 quilômetros no primeiro dia. Tu vai começar devagar, tu vai correr 500 metros, tu vai correr 1 quilômetro, depois vai caminhar um pouco. E tu precisa entender isso para que tu não desista no meio do caminho, para que não seja tão difícil, para que seja algo onde tu consiga ver um crescimento perante a tua jornada e não a jornada dos outros. Isso é uma coisa muito importante, é algo que eu queria muito ter escutado, só que é algo que tu tem que se esforçar todo dia a fazer, porque não adianta tu fazer um dia e simplesmente esperar com que isso se resolva, porque não vai se resolver assim. Tu precisa fazer força para parar e analisar o teu crescimento, certo? Então, para resumir, 3 pontos bem rápidos. Primeiro ponto, entender que um problema existe. Segundo ponto, tomar atitudes para resolver esse problema. Com esse segundo ponto aplicado, tu vai conseguir ter clareza e foco para fazer novas coisas. E aí tu vem com o terceiro e último ponto, que é de fato fazer essas novas coisas. É de fato colocar esses novos hábitos na tua vida. Com esses 3 pontos, fica completamente impossível de tu não se tornar uma pessoa diferente. Porque tu vai entender aquele problema, tu vai resolver aquele problema e vai começar a colocar hábitos que te tornam uma pessoa diferente. Treino finalizado, corridinha de leve. Não tô mais correndo como antes, porque agora eu tô focando bastante na musculação, então as corridas estão com um volume um pouco menor. Tô usando mais como um complemento de cardio mesmo e hoje o treino termina assim. A vista tá bem mais ou menos. Agora, bora pra casa, fazer um pós-treino e finalizar esse vídeo. Bora lá! E liga na gororoba que eu como depois do treino. Isso aqui não tá muito bonito não, mas confia em mim, é gostoso. Tem leite em pó, aí vai leite normal aqui, tem Neston, aveia, tudo que tem pra engordar tá aqui. Inclusive fica a dica, eu já engordei mais de 10 quilos só com esse negocinho aqui, ó. Quando eu tava fazendo musculação há um tempo atrás, eu comia bastante isso aqui, aí tu coloca um pouquinho de Nescau. E eu engordei 10 quilos mais ou menos com isso. Agora eu já coloquei 4 a 5 quilos de novo. E depois de um treino é bom, top comer isso aqui.
Então é isso, finalizamos mais um vídeo por aqui, a gente trocou uma ideia bem massa aí, né? E se tu quiser ter mais conteúdos assim, enfim, de conteúdos aleatórios, dá uma olhada aí no canal, tem vários conteúdos legais, vários vídeos. Eu tenho um quadro aqui que é o Café Comigo, aonde eu faço conteúdos assim, tomando um cafezinho, então tu vai lá, dá uma olhada nos vídeos, se inscreve aqui no canal, deixa um like e a gente se vê no próximo. Fechou? Até o próximo, valeu!